Bilhete único é implantado no Cariri. O bilhete único chegou este ano ao Cariri e já foram realizados mais de 7.000 cadastros. Realocação do terminal metropolitano gera insatisfação de populares. Falta de fiscalização compromete o transporte público. Universidade Federal do Cariri promove debate sobre transtornos psicológicos. Cariri TV traz dicas de prevenção contra dengue e outras doenças. De 2017 para cá, foram registrados cerca de 170 casos. E ainda, Semana de Dança marca a programação cultural do Cariri. Essas e outras notícias você acompanha agora no Cariri TV. Usar o transporte público ficou agora mais fácil. É que o Cariri foi beneficiado com o programa Bilhete Único. Veja agora o que fazer para ter acesso a esse benefício. A reportagem é de Yara Menezes e Lamonier Ângelo. O bilhete único veio para facilitar a vida de quem depende de transporte público no Cariri. A novidade vai possibilitar o passageiro a pagar apenas uma passagem no deslocamento de um município para o outro, desde que esse percurso seja feito no intervalo de até 2 horas. Vamos supor que você trabalhe numa cidade diferente da qual você mora. E aí, no horário de almoço, você deseja ir em casa almoçar. Essa primeira passagem você vai pagar para ir até a sua casa. A segunda, se for até nas 2 horas, você não vai pagar. Para adquirir o cartão é simples, basta apenas apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, originais e cópias. No caso de estudante, além desses documentos, é preciso apresentar 2 carteirinhas, a municipal e intermunicipal. E quando for no recebimento, essas 2 carteiras que ele possui não poderão ser mais utilizadas nos ônibus. Então ele vai usar só o cartão dele do bilhete único estudantil. De acordo com o governo do estado, até agora, mais de 7.000 cadastros já foram realizados e aproximadamente 5.000 cartões já foram entregues. Só em Juazeiro do Norte tem 2 pontos de atendimento, aqui na Carreta, que fica no shopping, e na Praça do Memorial Padre Cícero. Mas também o cartão pode ser feito em Crato e em Barbalha. Karine é estudante, mora no distrito de Ponta da Serra, no Crato. Para chegar ao Juazeiro, onde estuda, precisa pegar 2 conduções. Com o bilhete único, vai economizar bastante. Bom, isso vai reduzir meus gastos com passagem em 50% e ajuda bastante, já que as passagens estão bem caras, né? Uma novidade é que agora quem tem vale transporte pode transformar em bilhete único. Quem tiver o cartão VT, é só no momento do cadastro informar o atendente que possui o vale transporte. Aí a gente vai fazer essa migração. Ele vai receber o cartão do bilhete único no tipo empresarial. A empresa vai continuar depositando os valores do mesmo jeito e esse saldo vai entrar no novo cartão dele, do bilhete único. A gente continua falando sobre transporte público. Agora vamos mostrar os riscos que passageiros enfrentam diariamente com a falta de fiscalização do transporte alternativo de Juazeiro do Norte. O transporte complementar de Juazeiro do Norte auxilia na locomoção dos passageiros cotidianamente. Existem linhas que vão aonde os ônibus não chegam. São diversos bairros alcançados por esse transporte alternativo. Entretanto, algumas irregularidades comprometem o bom funcionamento desse serviço. Superlotações, ultrapassagens indevidas, precarização do serviço coletivo van. Nossa equipe foi a campo para ver como anda a fiscalização desse serviço em Juazeiro do Norte. Jefferson, usuário desse transporte, descreve a situação das Topics. A gente vê algumas Topics novas, mas outras já estão em estado que não deveriam mais estar circulando. Umas que faltam banco, pneu está careca, não tem onde segurar. Ele sente falta de uma fiscalização. Faz muito tempo que eu vi uma fiscalização em relação à superlotação dos transportes. Tem um bom tempo que eles fiscalizaram. Antônia afirma que há 17 anos a situação é a mesma. Não há uma fiscalização por parte de Demutran, por parte de Polícia Rodoviária, de ninguém nesse sentido, né? Desse controle de quantidade de passageiros, os carros superlotados. Ela frisa sua indignação. Há um descaso muito grande nesse sentido dos órgãos responsáveis pelos transportes. Josivaldo Pereira, gerente de transportes do Demutran, explica o processo das superlotações nas Topics. Cada van, além dos passageiros sentados, elas podem levar também até no máximo 6 passageiros em pés.
Então, quando a gente está na operação de fiscalização, a gente aborda o veículo, né, pede para abrir a porta e a gente faz a contagem, né? O que tiver de excesso, a gente pede para descer e, em consequência, lavra o auto por excesso de lotação. Segundo ele, as Topics passam por uma vistoria anual. Os permissionários, eles se deslocam até o Departamento Municipal de Trânsito, munido da documentação do veículo, né, e alguns outros documentos pertinentes ao condutor, né, e também de posse do veículo para que a gente possa fazer uma vistoria técnica. Nessa vistoria a gente vai verificar a questão das condições físicas do veículo para saber se ele tem ou não condições de fazer o serviço de transporte. A realocação do terminal metropolitano de ônibus em Juazeiro do Norte tem despertado insatisfação nos comerciantes locais. Vamos entender melhor essa história na reportagem de Michele Santos. A reforma da Praça Padre Cícero, um dos principais pontos de encontro em Juazeiro do Norte, tem gerado bastante discussão. Isso porque as mudanças atingirão o terminal metropolitano de ônibus, que será realocado para o Centro de Apoio aos Romeiros, o que não tem agradado em nada os comerciantes locais. Porque o movimento já está fraco e mudando para um outro local vai ser muito mais difícil ganhar o nosso pão de cada dia, né? É muita coisa para ser feita. Lá não tem energia, lá não tem água, lá não tem limpeza, não tem segurança, não tem nada, mulher. Porque ele disse que os ônibus e as Topic vão todas para lá. Tudo bem, que vai tudo para lá, mas as pessoas não vão. Porque as pessoas que vai vir do Crato, que vai vir de Barbalha, Missão Velha, elas não vão descer na praça, elas vão descer no meio da estrada, na Rua São Pedro, né? Vão descer por ali, então elas não vão chegar lá embaixo. Ali, minha filha, se continuar do jeito que está, e a gente for ficar ali do jeito que está, vai morrer muita gente de fome, porque não tem como sobreviver. E você sabe que emprego está difícil, né? Todos os dias aqui no terminal de ônibus embarcam e desembarcam pessoas das cidades de Crato, Barbalha, Caririaçu, Missão Velha e Juazeiro do Norte. Após a reforma, esta rua que dá acesso ao terminal passará a ser um grande calçadão e este local dará espaço para uma alameda de bares e restaurantes. Segundo a secretária de Infraestrutura, Gisele Menezes, a mudança traz melhorias e possibilita um fluxo mais inteligente para o comércio. Ele poderia simplesmente, da maneira mais fácil, levar os ônibus e colocar nas laterais, ônibus e Topics. Mas não, nós estamos fazendo o inverso. Nós vamos colocar ônibus e Topics no meio, mesmo no miolo do mercado, para que ele funcione mais, para que ele fervilhe de gente e não fique só nas laterais. E os boxes do interior, eles funcionem de verdade, as pessoas utilizem. Então aí é uma série de estudos e de fatores que fazem com que tenha sido tomada essa decisão. A reforma tem orçamento de R$ 4,5 milhões de reais e prazo de 1 ano para ser concluída. E agora vamos aos detalhes da previsão do tempo na nossa região com Iane Vieira. Olá, Iane, fala pra gente o que podemos esperar para os próximos dias? Olá! Segundo a COGER, as chuvas que aconteceram na semana passada fizeram subir para 20 o número de açudes com 100% da capacidade hídrica. Mas 91 açudes ainda estão com menos de 30% da capacidade. Em Caririaçu, a FUNSEMI registrou precipitação de 134 milímetros. Essa foi a 4ª maior chuva de 2018. Em outros municípios de Cariri, a chuva causou alagamentos e atrapalhou o trânsito. Vamos acompanhar algumas imagens. Segundo a FUNSEMI, as chuvas foram provocadas pelo posicionamento da zona de convergência intertropical. A expectativa é que as precipitações continuem a ocorrer nos próximos dias. No Crato, a variação de temperatura entre 31 e 21 graus e possibilidade de chuva. Em Juazeiro do Norte, também há possibilidade de chuvas e a temperatura pode variar entre 20 e 31 graus. Em Barbalha, a previsão é de 24 graus. Então você aí de casa já sabe, as chuvas estão chegando. Prepare o guarda-chuva antes de sair de casa. É com vocês aí da bancada. O Cariri TV faz agora uma rápida pausa. E no próximo bloco, você vai saber como se prevenir de dengue, zika e chikungunya. E ainda aumenta a procura por atendimento psicológico na UFCA.
Cariri TV está de volta. E a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte divulgou recentemente dados sobre os casos de dengue, zika e chikungunya. Os números não são alarmantes, mas é sempre bom relembrar quais cuidados devemos tomar para evitar essas doenças. Esgoto a céu aberto e vasos de plantas. São apenas alguns locais onde o mosquito Aedes aegypti pode se procriar. Ele é responsável por transmitir doenças como a dengue, zika e chikungunya. Uma das coisas que deve ser feito é que quem tem seus tambores, suas caixas no quintal, deixar sempre cobertinho. As coisas que não têm utilidade, né, que não presta, joga. Aqueles que prestam, deixa emborcada. Faça o possível para não deixar algo empoçada. Em 2017, Juazeiro do Norte registrou 170 casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, sendo 105 casos de chikungunya, 64 de dengue e um só caso de zika vírus. Em 2018, nenhum caso ainda foi registrado. Isso é resultado do trabalho de prevenção que é realizado pelo Núcleo de Endemias do município. Os agentes fazem visita todos os dias e conscientizam a população sobre os cuidados necessários para manter o mosquito longe. E graças a Deus, pelo nosso trabalho de estar entrando na casa do povo, estar olhando direitinho, estar explicando, estar orientando, isso ajuda muito, né? E hoje, graças a Deus, hoje o povo está bem consciente, já por causa desse nosso trabalho de porta a porta, entrando nas casas. Dona Maria é exemplo, segue à risca as orientações dadas pelos agentes. Eu sempre costumo lavar bastante as vasilhas, a caixa d'água, né? Deixar sempre ela coberta e evito bastante deixar a vasilha com água, muito tempo. Sempre eu uso emborcando os baldes. A planta minha é sempre na terra e é esses são os cuidados que a gente deve ter. Ainda falando sobre cuidados com a saúde, o assunto agora são os transtornos psicológicos. Essas doenças estão cada vez mais presentes no ambiente acadêmico. Pensando nisso, a UFCA está promovendo grupos de conversas sobre saúde mental. Saúde mental é um assunto sério, principalmente na universidade. Pensando nisso, a Universidade Federal do Cariri promove um grupo de conversa para auxiliar seus estudantes. O grupo foi criado pela psicóloga Iane Ferreira, que juntamente a estudantes de psicologia da Unileão promovem o encontro para debates toda terça-feira aqui, na Universidade Federal do Cariri. A gente foi percebendo, né, ao longo dos atendimentos desses 3 anos, que tem muitas demandas que são comuns, que são coletivas, né, e que poderiam ser trabalhadas em grupo. Ela ainda explica quais são os fatores que contribuem para a vulnerabilidade psicológica dos universitários. Entre os principais, a gente nota que a maioria vem de outras cidades, então rompe com o vínculo familiar, com a sua comunidade de origem. Outra questão é a grande sobrecarga de atividades que a própria rotina acadêmica acarreta, né? E às vezes ele já carrega algum tipo de vulnerabilidade emocional, né? Mailton Filho, estagiário de psicologia, explica como o projeto tem contribuído para a sua formação. Me contribui no sentido de trabalhar com grupos, que é uma experiência assim que não é muito fácil assim de a gente encontrar uma abertura. E a UFCA, a psicóloga Iane aqui, ela se disponibilizou, a gente conversou com ela, a gente apresentou a nossa proposta e deu a oportunidade de a gente estar trabalhando com um grupo aqui. Cláudia Silva, estudante de Engenharia Civil na UFCA, relata como foi ajudada pelo grupo. Ajuda bastante, né? Porque é um alívio no meio de tantos problemas que a gente vive na vida da gente. A gente tem esse grupo aqui que é uma coisa neutra, que você pode vir falar, brincar, falar da sua vida, dos seus problemas, do que você passa aqui e conseguir interagir com as outras pessoas e compreender o momento que a gente está passando. Pesquisas recentes mostram que os jovens universitários estão muito suscetíveis a transtornos mentais. Segundo os dados, 30% dos estudantes de graduação em instituições federais do Brasil procuram atendimento psicológico. E o Cariri TV está completando 7 anos, é quase uma década de existência. É bom lembrar que antes da gente, outros estudantes de jornalismo da UFCA também estiveram por aqui apresentando esse telejornal laboratório. Acompanhe agora uma reportagem especial sobre as edições que já foram ao ar. E a reportagem é de Joyce Borges, Saulo Mota e Lamonier Ângelo. Eles vão contar como tudo aconteceu.
Desrespeito à sinalização causa transtornos na Avenida Padre Cícero. Segundo o site do Seguro DPVAT, a falta de respeito no trânsito, falta de diretamente no a precariedade na distribuição viária também é uma queixa recorrente. Aqui no laboratório de telejornalismo, né, da UFCA, a gente desenvolve uma série de atividades com os estudantes, né? E assim, dentre elas, né, dentre as várias, a gente tem telejornal, programa de entrevista, programa de debate, documentário. Agora, no Cariri TV. A cada semestre, né, novos alunos vão entrando aqui nas disciplinas que trabalham com vídeo, né, aqui no curso de jornalismo. E assim, é muito legal, sabe? Você vê aquele aluno chegando, aquele aluno que muitas vezes ele entrou na universidade, entrou no curso na expectativa justamente desse tipo de matéria, porque o sonho dele é trabalhar com vídeo, é trabalhar com telejornalismo, né? Enfim, então é muito legal você participar desse processo com o aluno, né? Vai pra rua com ele, filma, faz entrevista, vem pro estúdio, filma, vem pra cá, edita. Então assim, você percebe que você está participando ali da construção de um processo de aprendizagem do aluno que é muito legal. Existe um mundo de possibilidades com a internet. Agora vamos falar do projeto Reciclando Eletros. Essas histórias você acompanha agora no Ação Repórter. Desde que eu cheguei na UFCA até hoje, né, a gente percebe assim uma melhoria de infraestrutura absurda, certo? Porque quando eu cheguei, por exemplo, a gente só tinha uma câmera e essa única câmera que a gente tinha ainda era uma bem antiga que só filmava fita, né, fita mini DV. Então assim, hoje, por exemplo, a gente tem 4 câmeras, cada uma delas filma cartão, por exemplo. A gente tem teleprompter, tem luz, tem um estúdio próprio, né, que a gente não tinha, né, um espaço próprio para filmar, a gente ficava filmando em sala de aula, em corredor, em qualquer lugar. É muito gratificante, sabe? Quando a gente, por exemplo, está assistindo a programação local da televisão e a gente vê, por exemplo, né, na TV local, um ex-aluno da UFCA. Então a gente olha e diz, eita, enfim, ele é ex-aluno, né? Enfim, já estudou lá com a gente, já fez trabalhos com a gente, né? Então assim, isso é muito legal porque a gente percebe que, enfim, que a universidade está conseguindo formar profissionais que estão realmente ocupando esses espaços, né? Que estão realmente se inserindo no mercado de trabalho da região do Cariri. E para falar mais sobre o assunto, recebemos então o professor Paulo Cajazeira, ele que é professor da disciplina de telejornalismo da UFCA e vai falar um pouquinho para a gente sobre o telejornal. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, tudo bem. Paulo, fala para a gente, como se deu a criação do telejornal na UFCA? Bom, a criação do telejornal na UFCA ela foi bem difícil, porque na época da sua criação, também foi a criação do curso, nós tínhamos apenas, acho que era o primeiro ano do curso, e nós tínhamos apenas uma câmera doada. E aquela câmera tinha sido doada pelo curso de filosofia e nós não tínhamos outros equipamentos. Então o que aconteceu? Nós precisamos, enfim, depois comprar bateria, precisamos comprar, na época era mini DV, as fitas, e então foi bem complexo, porque nós não tínhamos também os técnicos. Essa pergunta complementa, né? Porque assim, a gente queria saber sobre as dificuldades, sobre os fatos marcantes, né, que se deu durante todo esse tempo. Houve alguma reportagem bem marcante assim? Eu acredito que sim, tiveram várias, né? Então nesses 7 anos nós tivemos várias turmas que passaram e eu lembro de uma delas que foi em 2011 para 2012, quando teve uma grande enchente, né, aqui na região do Cariri e as casas à margem, elas, enfim, foram todas inundadas. E na época uma equipe nossa, que até um aluno nosso que hoje em dia trabalha em televisão, que é o Isaac Macedo, ele fez uma reportagem sobre isso. Então, para nós, foi uma das primeiras reportagens mais impactantes, porque ela mostrava um fenômeno natural e, ao mesmo tempo, a nós, enfim, um grupo, né, de estudantes, cobrindo esse momento, né, triste para as famílias, né, e, ao mesmo tempo, também, nós estávamos lá fazendo jornalismo.
E isso foi um dos momentos. E o segundo momento foi justamente essas dificuldades, porque na segunda turma de telejornalismo, nós utilizamos também o Teatro Patativa da Saré, no Sesc Juazeiro, para a gravação do nosso telejornal. Nós não tínhamos um estúdio. E acho que o último momento, né, que foi forte, foi na última turma, quando eles fizeram todo o percurso que tem desde do pau da bandeira, quando eles buscam o pau e, enfim, eles levam até o local lá em Barbalha. Então, quer dizer, eles conseguiram percorrer todo aquele trajeto que é tão significativo então, para nós. E eu acredito que então, esses foram momentos de dificuldade, que os estudantes eles foram atrás e mostraram que realmente eles conseguiram cumprir a sua função, que era justamente levar um jornal e fechar um telejornal. Ok, professor. Então, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E não sai daí, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a Semana de Dança do Cariri. E chegou a hora de ficar por dentro de tudo que rola na região. A nossa agenda cultural está recheada de atrações para o fim de semana. Confira agora com Breno Calil. Olá, na agenda cultural de hoje temos vários destaques e as principais programações da nossa região. Começando pela grande estreia do Cariri Garden Shopping, no dia 26 de abril, que é Vingadores Guerra Infinita. O filme reunirá o supergrupo de heróis da Marvel numa batalha final que irá decidir o destino do mundo. Os horários das sessões são às 11h40, 14h20, 17h30 e às 20h40. Também na parte de cinema, o Cine Café do Centro Cultural Banco do Nordeste exibirá neste sábado, dia 28, o filme Uma Aventura na África, que narra a viagem de um casal a bordo de um barco durante a Primeira Guerra Mundial. A sessão do Cine Café ocorrerá pontualmente às 17h30. Além do Cine Café, no Centro Cultural do Banco do Nordeste, em Juazeiro do Norte, serão ofertadas 2 oficinas artísticas na terça-feira, dia 24 de abril. A primeira será de audiovisual e terá início às 14h30, e a segunda será de formação artística e terá início às 16 horas. E na quarta-feira do dia 25, acontecerá o lançamento do livro A Pena Secreta da Asa, escrito por Socorro Lira. O evento terá início às 17 horas na Biblioteca do Centro Cultural do BNB. O Café Cariri Encantado está promovendo uma mega exposição de arte, que contará com trabalhos fotográficos, desenhos e grafite. A exposição terá início às 18 horas do dia 5 de maio, no Bloco D da Escola de Saberes de Barbalha. E fechando a agenda cultural dessa semana, na sexta-feira tem tributo ao Belchior. O show em homenagem está marcado para as 22 horas e acontecerá no Casarão Boteco, na cidade do Crato. O ingresso custa R$15 e já está à venda. E essa foi a nossa agenda cultural de hoje. Até semana que vem. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer prevê o surgimento de 582 mil casos de câncer de mama em 2018 no Brasil. Pensando nisso, os estudantes do Laboratório de Telejornalismo da UFCA criaram o documentário Diário Rosa. A produção retrata o drama de mulheres vítimas do câncer e traz relatos emocionantes sobre a luta contra a doença. Eu não tinha noção da gravidade, eu não tinha noção do que eu ia passar, o que ia acontecer. Levei um choque, né? Quando eu escutei, eu disse, como assim? Ai, meu Deus, eu fiquei sem chão. Eu chorei. O que eu tinha para chorar em um ano, eu chorei em uma hora. Porque se eu não chorei uma hora no consultório do doutor, eu chorei mais. Sem controle, não tinha controle. Eu tentava me controlar e não conseguia. Mas quando ela disse que eu não podia mais amamentar, aí sim, eu chorei, fiquei louca. Não, doutor, eu não aceito, eu não aceito. Eu com 27 anos, praticava atividade física, eu tinha amamentado 2 anos e 3 meses, tinha 1 ano só que meu filho tinha parado de mamar. Eu estava muito fora da realidade do câncer, eu com 27 anos. A família da gente fica bem presente num problema sério desse, de saúde. Aí daí eu me senti mais acolhida, eu me senti mais segura, porque eu tinha medo. Veja agora as notícias do esporte com Beatriz Moraes. Olá, Emanuel e Bruna. Olá, você que está nos assistindo.
Vamos começar falando sobre um bate-papo que estudantes da Universidade Federal do Cariri organizaram com o ex-jogador de futebol Ronaldo Angelim. Confira agora na matéria de Sávio Emanuel. Os estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Cariri organizaram nesta terça-feira um bate-papo com o ex-jogador de futebol Ronaldo Angelim. O evento, organizado pela turma de jornalismo esportivo, é o primeiro de uma série de debates com grandes nomes do esporte na região do Cariri. O Magro de Aço, apelido que Ronaldo Angelim recebeu dos fãs, iniciou sua carreira no Icasa. Mas o zagueiro fez história mesmo, foi vestindo as camisas do Fortaleza e do Flamengo. Até hoje, flamenguistas de todo o Brasil lembram o gol marcado pelo craque que deu o título brasileiro ao rubro-negro em 2009. Ronaldo Angelim relembra com carinho a trajetória nos dois clubes. Primeiro são os dois clubes que eu fui mais identificado, né? O Fortaleza defendi durante 6 anos e o Flamengo também. E acabei fazendo gols importantes que acabaram, no Fortaleza fiz gol de títulos também e o gol do acesso, né, para a Série A em 2004. E no Flamengo acabei fazendo o gol ali em 2009 do Hexa, né, que acabou deixando a gente aí bem conhecido por causa daquele gol. Antes do evento ter início, muitos fãs do ex-zagueiro aproveitaram para tirar fotos com o ídolo e postar tudo nas redes sociais. O professor de jornalismo esportivo, Luiz Celestino, falou sobre a organização do evento pelos estudantes. Os alunos são protagonistas desse evento em que eles querem coordenar um debate com um atleta de renome nacional, como o Ronaldo Angelim, e já irem se experimentando no papel de apresentadores, de debatedores, de mediadores. O fim de semana foi de estreia para os times cearenses no Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Fortaleza estreou com vitória sobre o Guarani por 2-1. O destaque vai para o golaço de falta de Gustavo. Com o resultado, o Leão do Pici terminou a primeira rodada da Série B na 4ª posição. Já o Ceará não teve a mesma sorte na estreia. De volta à Série A, o Vozão começou o campeonato perdendo por 2-0 para o Santos na Vila Belmiro. Com o resultado, o Alvinegro terminou a rodada na parte de baixo da tabela, na 18ª colocação. E pela NBB, o basquete cearense venceu o paulistano e abriu vantagem nas quartas de final. A equipe cearense conseguiu segurar a pressão no final do jogo e saiu na frente pela primeira partida da série de disputa. O próximo confronto será na sexta-feira em São Paulo. Esses foram os nossos destaques no esporte. É com vocês no estúdio. Mudando de assunto, os estudantes estão pichando os muros da UFCA para expressar opiniões políticas. Mas afinal, Bruna, pichação é arte ou degradação do espaço público? É o que vamos ver agora na reportagem. A Universidade Federal do Cariri, campus Juazeiro do Norte, tem sido palco de manifestações através de pichações nas paredes, que nos fazem lembrar os muros da Universidade de Sorbonne, na França, no histórico maio de 68. Porém, nem todos os estudantes ficam satisfeitos, como é o caso de José Gomes, aluno de jornalismo. Eu não concordo com a pichação dentro do espaço público, eu acho problemático, por 2 razões. A primeira é que as intervenções, com certeza, vai agradar um público, né, de quem está fazendo, e vai desagradar o outro público. Até onde eu posso me expressar de forma que eu não vou agredir o outro. Na Universidade Federal do Cariri, um grupo de estudantes realizou uma intervenção artística em uma das salas do campus Juazeiro do Norte, através de pichações nas paredes. A intervenção em si, na sala de aula, ela foi motivada por uma série de acontecimentos que tinham se dado no ano 2016. Em consequência desses acontecimentos, ficou muita coisa guardada dentro da gente que precisava ser expressada. A gente não tinha viabilidade de comunicação com a ouvidoria, com a reitoria. Existiam muitos casos de LGBTfobia, de racismo, de machismo, até por parte de professores, e a gente não tinha a quem recorrer. A intervenção veio propositada principalmente nisso, a gente só pegou a oportunidade de uma aula para colocar nas paredes. André Freitas, diretor do Departamento de Infraestrutura, discorda da posição de nossa testemunha. É que eu acredito que o nosso ambiente é um ambiente democrático, né? Que as pessoas podem se expressar. Ele ainda afirma que a pichação deve ser combatida e justifica. Então, a nossa posição, caso a gente não haja dessa forma, a gente está indo contra a lei. Eu vou responder como servidor público por conivência, né? A universidade tomou providências.
Alguns de nós estão respondendo ao processo administrativo disciplinar por parte da universidade e aí, por enquanto, ele ainda está acontecendo. E começa hoje a 9ª semana de Dança Cariri. E a repórter Romênia Gomes mostra pra gente todas as novidades. Anualmente, no mês de abril, na região do Cariri, acontece a Semana Dança Cariri. Este ano, na sua 9ª edição, o evento trouxe artistas de diferentes lugares do país e atividades de formação que proporcionaram experiências sensoriais e interativas. O diretor do festival, Alisson Amâncio, falou sobre a importância do evento para a região. O Cariri ele é reconhecido muito fortemente pelas tradições populares, pela cultura popular, por essas manifestações das culturas populares. E as manifestações da dança mais contemporâneas, elas são um pouco eclipsadas. Esse festival, ele é um festival nacional de dança que contempla as manifestações populares e também as manifestações contemporâneas. Então a gente tem artistas locais e artistas do Brasil inteiro pensando a dança numa forma muito mais ampla. Com o tema A Dança Não Se Finda, o evento, que é todo gratuito, proporciona o encontro de diversas práticas artísticas, como a dança e o teatro. A edição desse ano traz a renomada artista Angel Viana, que será homenageada com o lançamento da sua biografia. A biografia foi escrita pela também bailarina e coreógrafa Ana Vitória, que contou um pouco sobre o livro. Foi um trabalho muito emocionante, porque é uma história de vida muito emocionante também, uma história muito forte, né, com muitos momentos específicos. E eu pude, através da história da Angel, construir uma historiografia da dança brasileira, né, falando da importância do trabalho dela, né, do legado que ela vem nos dando e vai nos deixar. A artista homenageada, Angel Viana, está pela primeira vez no Cariri e compartilhou suas primeiras impressões. Olha, muito feliz. Primeiro que eu estou olhando para o pessoal, estou gostando muito. E eles me parecem muito felizes com a dança. O Cariri TV fica por aqui. Se você quiser rever as nossas notícias, é só acessar o nosso site. telejornalismo.ufca.edu.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.